Câmara Municipal de Goiânia, Prefeitura, o impasse continua, essa queda de braço com relação à cobrança do IPTU dos chamados puxadinhos. E como é que fica a situação do contribuinte? Nós vamos falar deste assunto, dessa confusão, a partir de agora e com a reportagem de Lucílio Macedo. A cobrança do IPTU em Goiânia virou uma novela. Os telespectadores, ou melhor, os moradores, esperam que o último capítulo não revele o imposto abusivo. O que fazer mediante a cobrança do chamado puxadinho? A Prefeitura mandou a conta para o cidadão, mas este decreto, sancionado pela Câmara Municipal, suspende a cobrança complementar do IPTU pela Prefeitura, lançado em 2016, utilizando recursos de imagens aéreas para certificação de que houve obra residencial sem comunicação do morador com o poder público. Só que esse decreto ainda aguarda a manifestação favorável da Justiça. Enquanto isso, a Prefeitura nega a legitimidade do documento. O cidadão deve esperar essa queda de braço entre o Paço Municipal e a Câmara de Goiânia terminar, para só depois efetuar o pagamento. Veja o que orienta esse defensor público. Para quem ainda não pagou o tributo e acredita que existe um lançamento errado, que o cálculo foi feito errado, ou que foi lançado um critério, seja pelo puxadinho que não existe ou qualquer outro fator, e deseja rever isso, primeiro tem que procurar um posto de atendimento da Secretaria de Finanças, fazer uma reclamação e pedir a revisão dos valores. Se ele optar por fazer essa reclamação, suspende o prazo de pagamento até o final dessa decisão do procedimento administrativo. Se o contribuinte efetuar o pagamento e for constatado que ele era irregular, definido na Justiça que ele era irregular mesmo, ele pode reaver os valores que eventualmente ele pagou a mais. No último caso, se ele decidir não pagar e esperar pelo fim da novela, aí ele pode sofrer algumas consequências. Ele pode ter o nome inscrito na dívida ativa, ele pode sofrer uma execução fiscal e, num caso mais extremo, ele pode até perder o imóvel, ainda que seja o único imóvel que ele possui por não pagar o tributo. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um debate entre o representante da Prefeitura e um vereador aqui de Goiânia. Nós estamos recebendo aqui o Lucas Moraes, superintendente da administração tributária da Secretaria de Finanças. Boa tarde, Lucas, tudo bem? Boa tarde, Odevar. Boa tarde, Luciana. Boa tarde. Boa tarde, vereador. Vereador Eduardo do Prado, do PV. Boa tarde. Boa tarde, Odevar. Boa tarde, Luciana, Lucas e amigos de casa. Pois é, o que a Câmara fez em relação a essa questão do puxadinho ontem? Nós aprovamos, depois de aprovar, publicar, o prefeito Iris, de forma, ao meu ver, até arbitrária, entrou com uma nova instrução para não pagamento, um outro decreto de não executoriedade. A Câmara Municipal de Goiânia, por meio da presidência, entrou com mandado de segurança para manter a legitimidade do nosso decreto. Para não cobrar o puxadinho, para não cobrar, e também a questão das multas também, que foram cobradas desde a origem de forma arbitrária, sem, logicamente, previsão legal e sem o princípio da legalidade estrita que vigora na administração pública. O senhor já pagou o IPTU, vereador? Eu não paguei, né, e tenho a esperança que amanhã, né, se for pagar, vou pagar de forma parcelada, porque eu tenho esperança que o Tribunal de Justiça, não só na questão do puxadinho, mas também da nossa Lei 10.105, que prevê apenas a correção monetária, se faça justiça de forma efetiva. O que a gente está vendo é uma arbitrariedade na cidade de Goiânia. Ô, Lucas, a Prefeitura não teria que cumprir o que a Câmara estabeleceu? Então, é justamente isso que a Prefeitura está fazendo. Ela está cumprindo toda a legislação que foi aprovada pela Câmara Municipal. A Câmara Municipal definiu o valor do terreno, definiu o valor da edificação, definiu o prazo de vencimento. A Câmara Municipal é quem aprovou tudo. A Prefeitura justamente nega a executoriedade a este decreto, justamente porque existe uma legislação superior que ordena que a Prefeitura cumpra dessa forma. Agora, o senhor recomenda o contribuinte que pague, então? Recomenda ao contribuinte que faça o pagamento, né? A gente viu aí a orientação do defensor público de que suspende o prazo, isso é verdade parcialmente. Por quê? Porque se ele perder depois do recurso, ele perdeu o prazo, ou seja, é como se ele não tivesse entrado com recurso. Vamos clarear. Vereador, a Prefeitura está cumprindo? Não, acho que não, porque foi feito por meio de instrução normativa, que o que nós fazemos na Câmara são leis. E a Lei 9.704, que institui a planta de valores, ela é clara, até no seu anexo que fixa para a questão dos lançamentos novos, a questão de ver tipo de qualidade de construção, como é que foi feita a construção, a metragem, que por drone não tem como fazer. Na verdade, hoje nós
observamos a prefeitura, inclusive entrando contra a lei 10.000. Você questiona que o drone não teria como medir isso? Não tem como medir, Lucas? não tem como ver a qualidade. O drone tem como medir, eu garanto para vocês que a margem de erro ela é muito pequena, te garanto que 99,9% ela tem uma precisão. Para ficar mais claro ainda, não foi drone, foi uma foto aérea que foi utilizada, tá? A todo momento está sendo repetindo drone, não foi isso. Foi uma foto aérea e a precisão é muito grande. Agora, como é que explica? Que eu quero inserir as participações dos nossos telespectadores. A Thaisa Alves, da Vila Redenção, diz que ela não fez absolutamente nada no imóvel dela. O IPTU era 181 e veio neste valor, 509. Então, é muito difícil a gente pegar um caso específico e trabalhar dessa forma, né? Porque tem muitas variáveis. Tem os deflatores, tem o fato do cadastro que pode ser novo a partir de 2015, pode ter o fato de que realmente foi feita essa alteração cadastral, não por ela, mas por um proprietário antigo. Então, é difícil a gente pontuar Mas, aqui Lucas, um caso todas específico. as reclamações que a gente recebe aqui é aumentos no mínimo de 100%. Às vezes chega até 1000%. São casos absurdos. Por exemplo, essa pessoa que mandou aqui dizendo o seguinte, que pagava 328, depois veio 509. Tem outras pessoas aqui reclamando também. Quer ver? Deixa eu até passar para você. IPTU 260 passou para 699, Maria Aparecida aqui reclamando. Outra aqui, olha, o IPTU era de pouco mais de 300, veio de R$1.000. Como é que explica isso? Tem outras já aproveitando aqui, de 170 pulou para 608. Diz que pagou pelo tal puxadinho, fora a multa e relaciona aqui, e também do Recanto das Minas Gerais de 174 para 380. Mas que conta é essa? Bom, é difícil fazer num espaço de tempo tão curto, mas em um resumo bem rápido, a planta de valores de 2015, ela estabeleceu alguns deflatores. A planta identificou imóveis que estavam com uma desatualização de até 3.000% e foram estabelecidos os índices de deflatores, ou seja, esses imóveis passaram a ser aumentados paulatinamente para que não houvesse essa mudança brusca. Só que essa mesma lei aprovada pela Câmara estabeleceu que aqueles imóveis que tiverem alterações nas suas características físicas, eles já pulariam de imediato para o valor da planta cheia definido em 2015. E aí, vereador? E essa lei que nós derrubamos, que se foi aprovada de forma arbitrária para os vereadores que o prefeito comandava no passado. Razão pela qual nós apresentamos, eu fui o relator, acabando com esse parágrafo 1º e 2º desse artigo 3º dessa lei, que diz que é o seguinte, quando é puxadinho ou transferência de imóvel, uma nova matrícula, aplica-se a planta cheia em relação a isso. Isso é uma forma da prefeitura sangrar o cidadão de bem. E agora nós vamos sair daqui, já estamos lá na OAB, o Ministério Público ingressou. O que a OAB está fazendo? A OAB agora está entrando com ação para justamente de inconstitucionalidade, porque o artigo 150 da Constituição prevê que o contribuinte não pode ser tratado de forma diferente na mesma situação. Então, se eu vendi um imóvel para você, agora em 2016, você vai pagar o IPTU de planta cheia. A pessoa que mora do meu lado, no mesmo edifício de 2014, 2013, vai pagar 100% a menos do IPTU. Deixa eu fazer uma pergunta. O Lucas, que já pagou e está defendendo o pagamento do IPTU, vence amanhã, não é isso? Vence amanhã. E aí, o que o senhor sugere? Olha só, a pessoa pode pedir a revisão, o Lucas confirmou aqui que só se a pessoa tiver êxito que ela que não vai cobrar juros e multas. Eu vou pagar o meu amanhã de forma parcelada e tenho certeza que o Tribunal de Justiça vai fazer justiça e vou pedir o reembolso de tudo que eu paguei, porque isso aqui que nós estamos vendo é uma afronta à sociedade de Goiânia. Ok, hoje vamos acompanhar lá na OAB às 3 horas da tarde, né? Uma boa tarde aos senhores, obrigada pela participação. Eu que agradeço a oportunidade e a sociedade pode ter certeza, nós não vamos abaixar a cabeça e curvar para a prefeitura que quer estrangular o cidadão de Goiânia. Boa tarde, superintendente. Boa tarde, mais uma vez fica a recomendação do pagamento e a legislação aprovada pela Câmara, ela ainda está em vigência e deve ser cumprida pelo município, então a orientação de pagamento imediato.